Hoje eu vou gastar bastante tempo. Se eu exceder, não briguem comigo não, porque eu tenho muita coisa para falar. Diga lá. Primeiro eu gostaria de pedir ao Rafael Mendonça que colocasse para a gente uma fala do prefeito Álvaro Damião ontem conosco no 98 Talks. Rafa, por favor, coloca a fala do Álvaro. Da filosofia. Nós estamos com uma campanha que a gente vai colocar no ar logo em breve. Belo Horizonte é a cidade do sim. Paulo, ninguém aguenta mais Belo Horizonte é a cidade do não. E por que o não em Belo Horizonte? Porque o não é simples, é fácil. Eu falo pra você não, aí eu não venho aqui. Você vai? Não. Acabou. Não vai, então você não tem que fazer nada. É muito mais simples, é mais prático. E o sim? Ah, o sim vai fazer você tirar, sair da sua agenda, sentar, debater, 30 minutos conversando com as pessoas, convencendo as pessoas de que aquilo que você está falando é o melhor para a cidade. Não é simples falar sim. Belo Horizonte estava acostumado a falar não. Olha, tá aí, gente. Eu peguei essa fala porque, para mim, e eu costumo dar voto de confiança para as pessoas, eu sempre que vejo, por exemplo, alguma ideia que seja uma ideia transformadora, mesmo como comentarista, mesmo com a obrigação de ter a visão crítica, eu costumo dar voto de confiança. E aqui eu queria dar um voto de confiança ao prefeito Álvaro Damião, porque essa questão que ele levantou é talvez a questão que mais tempo eu fale como analista político da vida de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte é contaminada com o não. E eu já disse isso aqui várias vezes, muito antes de Álvaro Damião assumir a Prefeitura de Belo Horizonte. E fico feliz quando o prefeito da cidade coloca essa questão. É preciso mudar a estrutura de pensamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Tudo na Prefeitura de Belo Horizonte é dificultado. Tudo na Prefeitura de Belo Horizonte é voltado para dizer não. E quando o prefeito se indigna com essa realidade, quando o prefeito se coloca como primeira pessoa para combater essa nociva cultura do não instalada na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem que dar um voto de confiança. Eu espero que Álvaro consiga, sim, quebrar esse vício administrativo da nossa cidade. Belo Horizonte foi feita é uma cidade que foi feita para dificultar quem quer empreender, quem quer viver na cidade. E que bom que o prefeito Álvaro Damião, e ontem disse que inclusive lançará uma campanha nesse sentido, que o prefeito Álvaro Damião tenha entendido que nós precisamos ser a cidade do sim, que a prefeitura tem que facilitar a vida do cidadão. Ontem nós fizemos questões sobre limpeza urbana e ele disse que é realmente um grande problema. Tem quem limpe e tem quem recolha, são duas empresas diferentes. Quer dizer, como é que você pode imaginar? Um limpa, outro recolhe. Não tem sentido. Falou sobre os sinais de trânsito, disse que se trará, sim, um processo inteligente para os sinais de trânsito. Tudo isso nos dá um pouco de esperança com relação à mudança de rumos da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas o meu assunto hoje é a pesquisa Genial Quest avaliando o governo do presidente Lula. A desaprovação atinge 57% em junho, é o maior índice desde o mandato do presidente Lula. A aprovação caiu de 41 para 40 e a grande deterioração na imagem do presidente vai aonde ele tem o seu maior nicho de eleitores com renda de até 2 salários mínimos. O que eu acho interessante é que se fez a pesquisa sobre o escândalo do INSS. E aí, nessa pesquisa do escândalo do INSS, 31% daqueles que analisam o governo Lula dizem que sim, ele é o responsável, o governo Lula. 14% dizem que é o INSS, 8% as entidades que fraudaram e a assinatura dos aposentados e 8% dizem que é o governo Bolsonaro. E eu paro por aí para falar da fala do presidente, para me remeter à fala do presidente ontem em num discurso que ele fez, quando ele falava que duas questões que eu achei de absoluta desonestidade intelectual. A primeira, dizer que o aumento do IOF se deveu a uma alternativa que o Ministério da Fazenda teve para combater a desoneração da folha de pagamentos. Isso é mentira, presidente. A desoneração da folha de pagamentos foi utilizada pela primeira vez pelo governo Dilma, que é herdeiro, que é sequência do governo Lula. E naquela oportunidade, o seu partido, presidente, apoiou a desoneração. Essa desoneração que o Senado aprovou agora vem depois da Covid, um outro momento atípico, um outro momento de crise.
Então, atrelar o aumento do IOF à desoneração da folha do pagamento aprovado pelo Senado é desonestidade intelectual. Assim como é desonestidade intelectual dizer que os escândalos do INSS começaram a partir do governo Bolsonaro. Porque e está aí para todo mundo ver, esses dados estão disponíveis, vou falar de dados. Tudo começa em 2016, no governo Temer. Lá começam a ter os primeiros indícios desse escândalo. Lá vem de maneira tímida. Avança nos anos do governo Bolsonaro também de maneira tímida, mas salta 4 vezes mais em 2023, presidente Lula. Em 2023, o senhor era o presidente. 3 bilhões e 500 milhões de reais foram desviados no governo Lula. E isso o senhor não pode negar. Portanto, o senhor dizer que atribui ao governo Bolsonaro que estão sendo feitas investigações para dizer que o governo Bolsonaro é que é o responsável, ora, se estão feitas as investigações, que nos mostrem, porque os números desmentem. O presidente Lula precisa parar de falar muito. As palavras do presidente Lula estão perdendo sentido. É falta de foco, é desprezo pela técnica, é desrespeito ao contraditório. Enquanto o presidente Lula fala pelos cotovelos, a economia brasileira desacelera. A reforma tributária perde força. O PAC é um pacote de mentiras, devia chamar PAN, pacote de aceleração da mentira. E olha, o comportamento do presidente Lula, ele é errático. Não tem coerência, não tem liderança. O país precisa de decisão, o país precisa de responsabilidade. É hora de Lula descer do palanque, é hora de Lula começar a trazer para a gente quais serão os rumos da economia, quais os ajustes fiscais serão feitos, presidente. O seu governo gasta muito mais do que arrecada e toda a solução que o seu ministro da Fazenda apresenta é aumentar impostos. Ajuste fiscal nenhum. Então está na hora de mudar esse disco ruim. Está na hora de eu ir embora também, mas a gente tem que levar em consideração que a verborragia presidencial está impedindo o crescimento do Brasil. O presidente Lula, no seu 3º mandato, volta com os vícios do seu primeiro e do seu 2º mandato e ainda mais acentuando esse desrespeito à inteligência e à lógica.